ela vai representar um espaço público. Só voltando um pouquinho, o meu tema é que você saia da sua sala e vá para o seu quarto. Então a sala representa um espaço público. Sala da sua casa é uma característica que você pode fazer um parâmetro. Lugar de conversa, de distração, exibições, ruídos. Mas, na verdade, Jesus sempre nos convida a sair da sala e ir para o quarto. Porque no quarto é o lugar secreto que você vai conversar com Ele, vai conversar com o Pai. Onde não há plateia, onde o coração se desnuda diante do Pai. Agora veja, a verdade é assim. Hoje, vamos mostrar que a oração secreta é a chave das nossas experiências reais com Deus. E de verdade meus irmãos, nós podemos comparar. Você chega num lugar público, como que você pode ter uma concentração? Você pode estar ali até pedindo para Deus, mas como você pode ter uma concentração de estar publicamente? Não, você tem que estar no secreto, porque é ali que você joga, você vomita, né? Você vomita toda aquela porcaria que você tem, que você passa no dia, que você, fiz isso, Senhor, fiz aquilo. E é realmente, porque nós somos miseráveis. Olhamos para as nossas misérias e vemos que isso é realmente uma forma constrangedora, mas é aquilo que realmente nós somos. Nós somos desse jeito. Agentes pecadores. E assim que no quarto fechado, lá no quarto fechado, nós nos alimentamos e recebemos direção, consolo, força para enfrentar o quê? Lá fora, o mundo. Jesus não fala se orares, mas ele fala quando orares. Por que quando orares? Porque essa é uma necessidade nossa, diária, frequente. Se você puder orar 3, 4 vezes ao dia, melhor. Se puder orar uma, muito bom. E se essa é a verdade, que é essa opção que ele não deixa, ou seja, será que a oração é um processo opcional? Ou é um processo necessário para que a sua vida espiritual, assim como o corpo necessita de alimento, assim, para manter-se, a nossa alma e o nosso espírito necessita da oração. Aquilo que nos sustenta, que é o que vem de cima. Ele não recomenda lugares públicos para sermos vistos, mas um lugar íntimo, onde você está junto com Ele, aonde você pode sentir o seu prazer de estar espiritualmente com Ele, olhando para o trono, olhando para o Senhor, olhando para a sua misericórdia, olhando para que realmente você se desabroche. Ou seja, se o Pai nos contempla com a palavra aposento, aqui no original do grego se diz tameion, que significa cômodo interior, depósito ou dispensa, indica um espaço reservado, separado e um lugar secreto. De verdade, meus irmãos, será que você conseguiria, dentro da sua sala, onde tem televisão, onde tem barulho, onde tem pessoas, se concentrar, em vez de você estar no seu quarto, e que na verdade, o secreto daquilo que você está com o Senhor, um momento íntimo, como que você, filho, conversa com o pai? Você se abre para ele quando você tem um problema? Você chega lá, papai, olha, aconteceu isso e tal, o senhor pode me ajudar? Às vezes nós estamos, o filho chega sempre para o pai, tem um BO aí, pai, eu estou precisando do aí, um dinheirinho, mais ou menos isso, mas é o pai que vai te ouvir, gente,
É Ele, é a intimidade dEle, é Ele que vai te ouvir. Não adianta você chegar, não, é Ele. Você tem que estar em comunhão. Se você não estiver em comunhão, negativo. Mas, vamos pensar num cofre de um banco, né? Lá dentro, de vez em quando, sim, não todos os dias. Pensa nesse cofre, onde ficam guardados os maiores tesouros. E essa comparação é onde realmente está o seu quarto secreto. É o tesouro que você tem que chegar lá. Então, só você tem a chave para poder abrir. Não se mostra para todos, por quê? Porque ele está guardado. Mas ali que estão os maiores valores espirituais que Deus deposita em nós. Você tem a chave, meu amigo. Se você pegar essa chave, através da oração, você vai lá, você abre ela, ele vai mostrar para você, o seu tesouro está aqui, fica comigo. Todos os dias você pode ir lá e contemplar aquele tesouro que ele dá para você. Porque realmente precisamos sair da sala. Se atente uma coisa, se você está realmente prestando atenção nessa abertura, a sala ela representa o mundo. Material, aquilo que você tem todos os dias. Mas nós gostamos de viver na sala. A sala é maravilhosa. Celular, televisão, Netflix, distração. Quando você vê, passou 8, 10 horas e você ficou na sala, minha gente. Você não foi para o quarto. Essa que é a realidade. E ela nos ensina o que? Uma coisa, preste mesmo atenção, porque o quarto representa a sua vida espiritual. Saiba por quê? Porque a sala é a carne. A sala representa a exposição. A sala todos vêm, comentam, julgam, ali buscam aceitação, aplausos, querem sempre contar vantagens e sempre conversar para falar mal do fulano ou do ciclano. A sala é o lugar de distração. Netflix, futebol, séries, violência, nudez, droga, conversas que te deixam preso. Puxa vida, aquela série, eu peguei um, mas vou atrás do outro. Quando você vê, você ficou 3 horas na série e o quarto está te esperando lá. O quarto está te esperando lá. E você fala, não, você nem está aí com o quarto. Essa que é a verdade. O quarto ficou para a próxima. Essa que é a grande realidade. Então, se tudo isso, enfim, compete com a voz de Deus, a sala é superficial. Ali mostramos apenas que queremos o quê? O que nós queremos? Mas aí você vê que diante do quarto, ou seja, mais o quarto diante do Pai, não há máscaras, não há disfarces, onde nós expomos nossas entranhas, mazelas, a nossa forma miserável de viver no dia a dia. Em Efésios 3:20, se você puder colocar, eu agradeço. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Os fariseus amam, né? Orar em pé nas sinagogas, nas praças, para quê? Para serem vistos. Então, em Mateus 6:5, se puder colocar, por favor. Bem, o quarto. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas, nas ruas, para serem vistos e pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ótimo. E que de verdade, quando nós podemos observar, quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava com eles falando. Jesus estava onde? Como se fosse uma sala. Ele falava das coisas para que eles aprendessem, não eram coisas em vãs. Mas o quarto de Jesus era o seu secreto.
aonde ele saía, ou de madrugada, ou saía, se dispersava com os apóstolos e falava: não, estou lá orando. Era esse o quarto do Senhor. Então é a mesma proporção que nós temos que ter conosco. Como nós não temos um monte para orar toda hora, e nós temos o nosso quarto em secreto, se você tiver até um lugar na sua casa onde você pode descontaminar, ou seja, fecha a porta, fala: ó, estou para ninguém, e fica lá. Se Deus não te der alguma direção, alguma coisa para você, a gente não está falando de coisa errada, mas tenho certeza e plena convicção que Deus fala com você e te mostra o que você deve fazer na sua vida todos os dias. E de verdade, o que acontece no quarto secreto? O Pai te ouve no secreto. Ele não se impressiona com muitas palavras, mas com a sinceridade daquilo que tem no seu coração. Ali derramamos nossas dores, sem medo, sem julgamento, porque se erramos, nós temos que chegar aos pés dele. O Pai nos transforma no secreto. A oração não muda apenas circunstâncias, mas muda primeiro dentro de nós. Quanto mais tempo passamos no quarto, mais nosso caráter é moldado. Quando interagimos com o Pai, ficamos mais perto do seu abraço, de debruçar no seu peito. Tudo através do Espírito Santo que nos transporta diante do seu trono, onde Cristo está à sua direita. Vocês, numa oração, a gente sabe que muitas vezes nós estamos orando, mas como eu disse, às vezes nós estamos dispersos, nós estamos pensando no dia seguinte, nós estamos pensando o que aconteceu, estamos pensando o que vai acontecer daqui a um mês, a minha viagem, não sei. Não, gente, aquele momento tem que ser o momento de Deus, não pode ser momento nosso. A nossa mente tem que estar vazia e cheia para Ele, vazia e cheia para Ele. E só isso vai nos fazer direcionar ao Senhor. Mas sentir o abraço, que coisa mais gostosa, né? Quando João já era o único que chegava no peito de Jesus e declinava a cabeça, e fazia um carinho. Você já pensou que coisa maravilhosa? Isso que nós temos que ter no espiritual nosso. O nosso espiritual é esse. Você debruça a sua cabeça no peito do Senhor e Ele vai passar a mão em você. Se você não acredita nisso, você não está acreditando nas coisas que o Senhor te promete. O Pai nos recompensa em público, e o que é gerado em secreto será manifesto na vida prática. Assim como praticamos exercícios físicos, o nosso músculo ganha massa, e só você sente a estrutura firme para enfrentar adversidades e não sentir canseira, e poder continuar na sua caminhada. Pessoas verão frutos, mas não imaginarão as lágrimas derramadas quando você está lá no seu secreto, na presença de Deus. Em Jeremias 17, 7 e 8, a Bíblia diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque a folha dele está sempre verde, e o ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Uma árvore frondosa não cresce porque a copa é bonita, mas porque as suas raízes estão profundas. Podemos dizer que o quarto secreto são as raízes invisíveis. Olha bem o que eu estou falando para vocês, prestem atenção. O quarto secreto são as suas raízes, preste atenção. As raízes invisíveis que te sustentam uma vida pública e frutífera. Se vier a tempestade, não te derruba, a seca não te abala, e todos vejam a sua formosura de longe, e passa por ela e vê, essa árvore é realmente frondosa, tem raízes profundas. Por quê? Por quê?
Porque ela está firmada em uma rocha chamada Jesus. É essa rocha que nós temos que estar, para que nada aconteça conosco. Como devemos entrar no quarto secreto? Separe um tempo para orar. Nem que você comece meia hora. E vai aumentando conforme o seu relacionamento com Ele, com o Senhor. Não espere aquele negócio. Quando sobrar tempo eu vou. Senhor, pode deixar. Quando sobrar um tempinho, você pode ter certeza que eu vou. Sabe quando você vai? Nunca. Desligue. Desligue dessas coisas, porque nunca vai sobrar esse tempo. Marque esse encontro diariamente com o Senhor. Abra o seu coração. Não decore palavras. Vá com a sua mente aberta. Nem tente ser filósofo. Fale como um filho conversa com o seu pai. Persista, mesmo quando aparecer seco, sem resposta, que você está lá, às vezes fala, eu não estou hoje bom para orar, não está legal, sabe, estou meio esquisito, parece que eu estou com alguma coisa e tal. Aí você fala assim, será que eu não vou sentir nenhum arrepio? Dá um arrepio, né? Ficar com Deus, tem que dar um arrepio, né? Mesmo assim, você vai ter que continuar, porque Ele vai recompensar você. Pergunte a você mesmo, onde você tem passado mais tempo do seu dia? Você tem ficado lá na sala? Mas olha, não sou exceção, e não vou julgar ninguém aqui, mas a sala é a nossa vida. A sala é a nossa vida. Infelizmente é isso que eu estou falando. Por quê? Ele nos convida todos os dias para você. Sai da sala. Sai da sala. E nós temos que ter isso em mente. Onde você tem passado mais tempo? Na sala ou no quarto? A sua vida espiritual está sustentada em exibições? Ou está sustentada em intimidade real com Deus? Hoje o Espírito Santo está chamando você. Sai da sala e vem para o quarto. Jesus nos ensina que a verdadeira força espiritual não nasce na sala, mas nasce no quarto. É o secreto que os maiores vitórias são travadas, que lágrimas são recolhidas e que a fé é fortalecida. E no quarto secreto não é apenas um lugar físico, mas é um estado de coração que escolhe a intimidade em vez da sua aparência. Aceite hoje um convite. Desligue-se da sala e vá para o quarto. Que Deus abençoe vocês.